Olá, estudante. Bem-vindo ao intervalo anatômico novamente. Hoje nós iremos tratar sobre coluna vertebral. Portanto, entraremos no estudo do sistema esquelético. O que devemos aprender na coluna vertebral? Quais são as principais vértebras e as características das mesmas? A coluna vertebral e as suas partições, ou seja, quais são as partes que compõem uma coluna vertebral e os principais ligamentos estabilizadores dessa coluna vertebral. A coluna ela é um conjunto, ela é um empilhamento de vértebras. A coluna ela é composta por 33 vértebras. Sendo assim, nós temos parte cervical, parte torácica, região lombar, sacral e coxígea. Temos aqui na imagem, portanto, região cervical, que é formada por 7 vértebras, região torácica, que é formada por 12 vértebras, a região lombar, formada por 5 vértebras, e a região chamada de pélvica na imagem é a união da sacral e coxígea. Veremos posteriormente que a região sacral e coxígea são fundidas, por isso na imagem está dita como pélvica e também é dito como sacro. Porém, quando diz sacro, pode estar se referindo tanto à região sacral das 5 vértebras sacrais, quanto à união do sacro com o cóccix. Quais são os componentes de uma vértebra? A vértebra típica, ou seja, a que está em abundância na nossa coluna vertebral, ela possui algumas características básicas. Quais são essas características? Toda vértebra típica, ela possui um corpo, o arco, as facetas e os processos. Como identificar o corpo da vértebra? O corpo vertebral é a região mais robusta da nossa vértebra. Portanto, é a região que se apresenta na parte anterior. Ou seja, essa é a porção anterior e essa é a porção posterior da nossa vértebra. Então, já identificamos o corpo como a parte robusta. Qual é o nosso arco? O arco vertebral ele será formado por vários componentes. Nós teremos no arco vertebral pedículo. Pedículo vertebral é a região entre as facetas que iremos conhecer posteriormente e o corpo. Portanto, é essa região aqui, ó. Essa coluna ela é chamada de pedínculo. Portanto, identificamos o pedínculo na nossa imagem, destacado aqui em vermelho. Teremos as facetas articulares, teremos faceta superior e inferior, destacado no quadro. Onde estão essas facetas? As facetas são essas proeminências ósseas na parte superior e inferior que servem para se articular com a vértebra suprajacente e subjacente. Então, a vértebra irá possuir uma orientação dessa faceta que irá possibilitar o movimento e restringir o movimento em outros planos. Temos, portanto, facetas superiores e facetas inferiores, se encontrando em pares, portanto, são 4. 2 em cima e 2 na parte inferior. Quanto aos processos, nós teremos 2 tipos de processos na vértebra. Nós teremos processo transverso e o processo espinhoso. O processo
transverso, ele se encontra nas laterais. Portanto, nós teremos um par de processos transversos. Um em uma lateral e em outro, sendo, portanto, homopolar. Eu tenho processo transverso em um lado e do outro, e essas estruturas são semelhantes. E o processo espinhoso é o processo mais proeminente da nossa vértebra. Esse se projeta para a parte superior e é facilmente palpável quando tocamos na nossa coluna vertebral. Então é esse processo que está mais exteriorizado, diríamos assim, mais superficial quando palpamos a pele. Então, a formação do nosso arco vertebral será dada pelo pedúnculo, facetas articulares e os processos transverso e espinhoso. Podemos dividir essa vértebra, portanto, em corpo vertebral e arco vertebral. Isso naquelas vértebras que dizemos típicas, ou seja, as vértebras possuem a mesma característica. E como é dada a denominação dessas vértebras? Nós vimos que temos cervical, torácica, lombar, sacral, coxígeas. As vértebras cervicais terão a primeira letra, portanto C. Como possuímos 7 vértebras cervicais, teremos C1, C2, C3, 4, 5, C6 e C7. Essas são, portanto, as vértebras cervicais. Na região torácica, acontece da mesma forma. Teremos, então, T1, 2, 3, 4, 5, até T12, última vértebra torácica. Na região lombar, da mesma forma, a primeira letra, L1, 2, 3, 4 e L5, última vértebra lombar. Sacral, da mesma forma, primeira letra, e S1, S2 até S5, última vértebra sacral. E coxígea, como não podemos usar a primeira letra, pois já temos a cervical usando a letra C, usamos CO. Então pegamos as duas primeiras letras. Temos, portanto, CO1, CO2, CO3 e CO4. Lembrando que na região coxígea temos apenas 4 vértebras. Ótimo! Agora que nós conhecemos as características de uma vértebra típica, que é a que está em abundância na coluna vertebral, nós iremos conhecer quais são as vértebras atípicas dessa coluna. Primeiramente, nós iremos conhecer a C1. Como visto, C1, primeira vértebra cervical. A primeira vértebra cervical, ela irá receber o nome de Atlas. E qual o porquê dessa nominação? Atlas, na mitologia grega, foi um dos titãs que Zeus condenou. A punição desse titã foi carregar o mundo em seus ombros. E com a vértebra cervical não é diferente. Atlas, como iremos ver posteriormente, ela possui suas facetas articulares para sustentar a nossa cabeça. Portanto, a região articular atlanto-occipital faz referência a essa imagem. Temos aqui o titã segurando o mundo e temos aqui a primeira vértebra cervical Atlas, que se articula com o osso occipital e dá sustentação para a nossa cabeça. Quais são, então, as características dessa vértebra? A Atlas, ela será uma vértebra atípica e já podemos ver que ela não possui um corpo vertebral. A Atlas, ela irá possuir uma face articular. Então, nós temos
face articular, superior e inferior. Quais as outras características principais dessa vértebra? Teremos a presença de tubérculo no lugar do corpo. Nós temos então um tubérculo dito tubérculo anterior e posterior. Podemos ver que o tubérculo anterior se encontra proeminente e o tubérculo posterior irá tomar o lugar do nosso processo espinhoso. Os processos transversos desse atlas, da C1, são bem palpáveis e proeminentes. Então, são processos mais longos do que as vértebras típicas que conhecemos anteriormente. Essas são as principais características. Nós teremos também uma parte que se articula com o dente do áxis, que iremos conhecer agora. Portanto, áxis é a segunda vértebra cervical, também uma vértebra atípica. E quais são as características de áxis? Áxis também possui uma história na mitologia grega e nas outras religiões. O que acontece é que áxis é a conexão cósmica entre o céu e o inferno, o bem e o mal, o superior e o inferior. Ele é chamado também de axis mundi, fazendo referência como pilar ou eixo do mundo, o ponto de equilíbrio. Então, áxis serve de eixo para Atlas, por isso nós temos o dente do áxis e a fóvea do dente. A fóvea do dente está em Atlas, C1, que é a parte de articulação. Já o dente do áxis vai servir de conexão entre o superior e o inferior, a cabeça e o restante do nosso corpo. Como é dada essa articulação? C2, ela possui o corpo, portanto, em C2 já começamos a possuir corpo vertebral. Então, em C2 já possuímos corpo. Teremos presente o dente do áxis. O dente do áxis é proeminente para a parte superior e irá se articular com a C1. Temos também as facetas articulares. Então, as facetas articulares superiores irão se articular com a Atlas e as facetas inferiores irão se articular com a terceira vértebra cervical. Outra característica é que já temos a presença do processo espinhoso, mas esse é a presença bifurcado. Então, temos um V aqui no centro do nosso processo espinhoso, em C2, e também em outras vértebras cervicais, esse processo espinhoso se apresenta bifurcado. A outra questão do áxis é que ele não possui tanta movimentação. Ele serve mesmo como base, como pilar para que Atlas se movimente através do seu dente e da faceta articular. Uma vértebra típica cervical, ela irá possuir, portanto, o corpo, o processo espinhoso bifurcado, faceta articular superior e inferior. Já temos a presença do pedúnculo, então nós temos a formação de um arco vertebral. E temos também no processo transverso a presença de um forame. Esse forame será dito forame do processo transverso. Esse processo transverso, ele se encontra mais curto nas vértebras típicas e esse forame serve para a passagem da artéria vertebral, que nós podemos ver na videoaula de sistema cardíaco e vascular, a presença da artéria vertebral. Portanto, essa artéria irá subir pelas vértebras cervicais até que entre no nosso crânio para fazer a vascularização.
Portanto, esses são os dados sobre a vértebra típica cervical. E quais as características de uma vértebra típica torácica? A vértebra torácica, ela também irá apresentar corpo, processos, facetas, arco vertebral, que aí engloba as demais características. O que acontece com essa vértebra torácica? Como nós podemos ver, o processo espinhoso dessa vértebra se orienta de forma oblíqua. Portanto, a orientação do processo transverso e a orientação do processo espinhoso irá permitir que a caixa torácica realize maior grau de rotação e menos grau de flexão. Ou seja, eu tenho maior mobilidade torácica para rodar o meu tronco do que para levá-lo para frente. Isso porque as facetas articulares estão orientadas de forma mais horizontal, o que irá limitar o movimento de flexão, mas irá permitir que eu faça movimentos rotacionais. As demais características são típicas. Então, o corpo vertebral, as facetas articulares superiores e inferiores, processos transversos, processo espinhoso. E quais são as características de uma vértebra lombar típica? Já podemos identificar que temos a presença de um corpo vertebral muito robusto, porque se faz necessário por ser uma região que trata de muitas forças. É uma região inferior, como já vimos, portanto é a terceira região da nossa coluna e ali acontece muita troca de força, sustentação e força de compressão. Então necessitamos de um corpo vertebral muito robusto. Além disso, nós teremos os processos transversos e espinhosos também robustos e esses estão orientados de forma mais oriental. Além disso, os processos transversos e o processo espinhoso estão orientados de forma mais horizontal. Além disso, nós teremos a articulação, as facetas articulares, orientadas de forma mais vertical. Ou seja, essa orientação permite que eu faça um movimento de flexão, mas irá me limitar nos movimentos rotacionais. E também me limita nos movimentos de flexão lateral do tronco. Além de tudo, nós temos as características típicas, um corpo e a presença do arco vertebral e seus demais componentes. Veremos então as características da última parte da nossa coluna vertebral. Estudaremos junto o sacro e o cóccix. A característica é que essas vértebras se apresentam fundidas. Então nós temos fundidas 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coccígeas. Lembrando que as vértebras coccígeas são o resquício de cauda que existem nos animais. O que devemos identificar nesse sacro? Primeiramente, o sacro possui uma base, chamada de base sacral. Temos então a base, se encontra na parte superior desse sacro, S1 no caso. Teremos também a presença de 2 facetas articulares somente, na parte superior, que irá se articular com a L5, última vértebra lombar. Essas facetas elas estão orientadas de forma sagital. Lembramos então do plano sagital que se encontra nos nossos planos de delimitação. O plano sagital ele irá permitir que eu faça um movimento de flexão e extensão, porém irá me bloquear nos movimentos rotacionais e de flexão lateral. Outra característica é a presença das asas do sacro. Nós temos, portanto, uma asa direita e uma asa esquerda. Além disso, nós temos a presença de uma crista e costelas rudimentares. A crista, ela se apresenta na parte medial desse sacro. A formação dessa crista é dada
porque os processos espinhosos das vértebras se apresentam fundidos. Também acontece com os processos transversos. Portanto, quando os processos transversos se fundem, nós teremos a presença de costelas rudimentares. Além disso, nós teremos a presença do forame, que é onde se aloja a cauda equina. Facetas articulares. Nós já citamos do sacro, que se apresenta na base superior. Além disso, nós temos a região coccígea, que são as 4 vértebras coccígeas que se apresentam fundidas. Ela é importante para a fixação de ligamentos e músculos. Nós veremos então quais são os principais ligamentos da coluna vertebral. Lembrando que iremos citar aqui apenas os mais relevantes e os mais citados. Temos uma imensidão de ligamentos apresentados na coluna vertebral. Lembrando que é um componente do sistema axial, do esqueleto axial, que serve para várias, como movimentação, estabilização, sustentação, proteção da nossa medula, além de outras características. Então, quais são esses ligamentos? Nós teremos 3. Ligamento longitudinal posterior. Então, como já dito, é um ligamento que se apresenta na parte posterior dessas vértebras. Ele se apresenta na parte posterior do nosso corpo vertebral. Quando seccionamos, ou seja, retiramos o nosso processo espinhoso, nós teremos a visão do nosso ligamento longitudinal posterior. Então, ele se apresenta na parte posterior do nosso corpo vertebral. Ele será importante para limitar o nosso movimento de flexão. Então, ele vai ajudar nessa limitação. Nós temos o ligamento longitudinal anterior, que se apresenta na porção anterior do nosso corpo vertebral, e ele será importante na limitação de extensão, além da estabilização da nossa coluna. Portanto, o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Além disso, nós temos a presença do ligamento flavo ou ligamento amarelo. Esse ligamento ele está presente na porção anterior dos nossos processos espinhosos. Então, ele está na porção posterior do nosso canal medular, mas na porção anterior em relação ao nosso processo espinhoso. Ele também será um importante limitador para o movimento de flexão e principalmente na estabilização dessa coluna. Nessa imagem também nós podemos identificar ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, que se apresenta posterior ao corpo vertebral, e o ligamento flavo. Lembrando que a coluna se apresenta de forma complexa e um estudo mais específico deve ser realizado. Agradeço-lhes a atenção em mais um conteúdo. Espero que tenham gostado e aguardo nas próximas aulas.